Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento deste livro, O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Esse livro ele nasceu em um contexto de Segunda Guerra Mundial, aonde C.S. Lewis ele proferiu uma série de palestras que foram ao ar pela rádio BBC de Londres, aonde ele abordou o conceito de cristianismo, o cristianismo puro e o cristianismo simples, porque o país ele encontrava-se imergido em desespero, em angústia, em depressão, em opressão. As pessoas elas tinham medo, elas não tinham uma certeza do futuro. O sofrimento era muito grande. Por quê? Porque dia após dia os nazistas estavam jogando bombas nas suas casas, estavam destruindo tudo aquilo que eles tinham construído. E C.S. Lewis, ele ajudou a manter a esperança de muitas pessoas, a edificar a fé de muitas pessoas. Então, para quem não conhece C.S. Lewis, ele foi um ateu dos seus 15 anos até os seus 31 anos. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e aos 31 anos ele teve um encontro com Deus. Ele relata a experiência que ele teve com Deus em um livro chamado Retorno do Peregrino, que é onde ele fala da sua busca por significado, por propósito, por preencher o vazio que existia dentro do seu coração. E ele encontrou a fé. E depois que ele encontrou a fé, ele foi estudar o que é ser um cristão, o que é o cristianismo verdadeiro. E ele proferiu essas palestras que se tornaram esse livro que traz um conhecimento extraordinário. E ele começa primeiramente o seu livro abordando o conceito de certo e errado. Ele parte do conceito bíblico da lei natural, que Paulo ele fala em Romanos capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque os gentios que não têm lei, fazendo naturalmente o que a lei manda, embora não tendo a lei, os tais são leis para si mesmo, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente as suas consciências e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Paulo traz o conceito de consciência, porque a consciência ela acusa o ser humano quando ele faz algo que é errado. E quando ele está certo, ela o defende. Então a pessoa tem dentro de si uma bússola moral. Ela tem dentro de si algo que diz para ela que as coisas que ela está fazendo é certa ou errada. E as pessoas podem argumentar, como nós vivemos no mundo de hoje, que não existe certo e errado, que tudo que nós fazemos é relativo. Porém, esse argumento ele não se sustenta, ele é uma falácia. Existe certo e errado. Se você for estudar como C.S. Lewis estudou as culturas, as civilizações, você vai ver que o argumento que algumas pessoas levantam, que olha, se você olhar para as diversas civilizações, para os diversos povos, você vai ver que eles erigiram diferentes tipos de doutrinas morais diferentes. Só que analisando, você vai ver que esse argumento não se sustenta. Por quê? Porque em todas as culturas, em todas as civilizações do mundo, em todos os lugares, você vai ver que as pessoas tinham padrões de comportamento que elas consideravam certo e outros padrões de comportamento que elas consideravam errado. Por exemplo, em primeiro lugar, em nenhuma cultura, país ou qualquer lugar do mundo as pessoas honram, admiram, exaltam uma pessoa que foge da guerra. As pessoas dizem a covardia é errada.
A coragem é certa. Você não vai ver nenhum país do mundo uma pessoa receber uma medalha de honra ao mérito por ter fugido da guerra, por ter abandonado seus companheiros. Você não vai ver o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, entregando uma medalha de honra para um covarde. Sendo assim, olha, fulano de tal, nós estávamos em guerra, todo mundo precisava dele, deixou todo mundo na mão, por isso nós vamos dar uma medalha de honra. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque a coragem é exaltada, mas a covardia, ela não é admirada, ela não é exaltada. Não é certo a pessoa ser um covarde. Em segundo lugar, nas culturas mais primitivas, desde os índios das Américas, seja lá onde for no mundo, nas diversas civilizações, as pessoas, elas admiram e aprovam as pessoas que não traem umas às outras, que não enganam umas às outras. Até tinha uma cultura na Papua Nova Guiné, aonde as pessoas, elas admiravam a pessoa se ela traía o seu inimigo, mas elas não admiravam se a pessoa traía um ente da sua família. Até os canibais, os índios canibais, eles iam lá e se alimentavam de outros seres humanos, mas não se alimentavam dos seres humanos que eram da sua própria família. Por quê? Porque nenhuma cultura ia se sustentar se não existisse o certo e o errado. E trair, enganar, passar as pessoas para trás é errado. Você viver com honra, com dignidade, é certo. Então, pode haver discordância se a pessoa deve ser altruísta com todo mundo, ou ser altruísta apenas com as pessoas que merecem, ou as pessoas da sua comunidade, ou a sua família. Mas ninguém considera certo uma pessoa ser totalmente egoísta. O egoísmo é errado. Ser altruísta é certo. Em quarto lugar, uma pessoa pode discordar do certo e do errado. Ela pode até quebrar uma promessa, mas se uma pessoa quebrar a sua palavra, quebrar uma promessa, logo ela vai estar dizendo assim, não é justo. E você vê esse conceito certo e errado até mesmo com as crianças, porque há um tempo atrás, o meu sobrinho ele estava falando para o meu irmão, não é justo, o que você está fazendo comigo não é justo. Por quê? Porque ele queria correr na igreja e o meu irmão não queria deixar ele correr na igreja. Então ele estava se sentindo injustiçado, porque ele ainda não faz muita diferença, mas ele acha que ele deve ter coisas que ele deve fazer. Então, o senso de justiça já está no ser humano. E a primeira abordagem de C.S. Lewis é: existe certo e errado, e todo mundo sabe disso. Porém, o ser humano nunca conseguiu viver uma vida sem erro. E isso já está escrito lá em Romanos, que Paulo disse assim: miserável homem que sou, o que quero fazer não faço. O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, este eu faço. E aí o cristianismo parte da premissa de que todos pecaram e de que todos carecem da glória de Deus. O cristianismo ele diz assim, o ser humano errou. O ser humano vive uma vida de erros. O ser humano vive uma vida errando dia após dia. Por isso ele precisa de algo maior do que ele mesmo. Ele precisa da glória de Deus. Ele precisa da presença de Deus. E Paulo ele aborda isso lá em Romanos, quando ele diz assim,
Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do seu caminho e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Sepulcro aberto é a sua garganta. Com a sua língua falam veneno, porque tem uma serpente debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue inocente, e destruição e miséria há em seus caminhos. E o caminho da paz não conheceram, e o temor de Deus não está diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, ela o diz para os que estão debaixo da lei, para que toda a boca seja fechada e todos sejam condenados e se sujeitem a Deus. O que Paulo está falando com tudo isso? Ele fala que Deus olhou para o mundo, não viu um justo sequer. Por quê? Porque Deus, lá no Antigo Testamento, ele deu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos que ele deu era para provar que todo homem é pecador. Ele diz assim: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Então você vai ler os 10 mandamentos, ele tem várias coisas que as pessoas não podem fazer porque existe certo e porque existe errado. Aí a pessoa diz assim: mas eu sou justo diante de Deus, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí. Aí Jesus ele entra em cena, porque os fariseus falavam a mesma coisa. Os fariseus diziam a mesma coisa. Aí Jesus diz assim: olha, se você olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, você já adulterou com ela. Olha só. Aí Jesus diz: se você odiar o seu irmão, você é assassino e a verdade não permanece em você. Aí a pessoa diz assim: eu nunca roubei. Mas se ela mentiu, seja qualquer mentira, ela já roubou o direito da outra pessoa saber a verdade. Então, se você for analisar a tua vida pelos 10 mandamentos, você vai ver que você pecou, que você errou e que você se tornou condenável diante de Deus. Por quê? Porque quantas leis eu preciso quebrar para ir para a cadeia? Quantas pessoas eu preciso matar para ir para a cadeia? Se a lei for justa, se eu estiver num país sério, numa lei justa, eu mato uma pessoa e eu vou para a cadeia. Eu roubo uma pessoa e eu vou pagar por esse crime, porque não é justo. Então, todo mundo estava condenado diante de Deus e precisava da glória de Deus. As pessoas precisam viver uma vida onde elas têm um encontro com Deus. Por que que Jesus veio a esse mundo? O cristianismo, ele gira todo em torno de Jesus, que Jesus veio ao mundo, morreu pelo mundo, pagou um preço pelos pecados das pessoas, levou sobre si as enfermidades, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O cristianismo é Jesus te dando a oportunidade de você começar de novo. Se você errou, é a oportunidade de você recomeçar. É a oportunidade, é uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance, uma sexta chance, uma sétima chance, porque a Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará e ele não ficará prostrado. Ou seja, o cristianismo é Deus dizendo: eu ainda acredito em você, a tua vida tem valor para mim,
A tua vida, ela é muito preciosa, porque não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, mas foi com o precioso sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente e até a próxima. Tchau, tchau.